É que a gente fala assim, a galera pensa naqueles filmes lá, os praça, os farofeiros, mas é complicado, porque são os filmes que chegam pro público e meio que são os filmes que indiretamente ou diretamente representam o cinema nacional, porque é eles que estão nos cartazes, estão nas propagandas, né? E aí quando você fala em cinema nacional, ou você lembra das pornô chanchada, ou você lembra desses filmes de comédia da Globo, né? E aí quando você diz assim, o cinema nacional é um dos melhores cinemas do mundo, aí o cara que não conhece, né, que não procura conhecer, diz, você tá louco? O cinema nacional é um dos melhores cinemas do mundo, mas de fato é um dos melhores cinemas do mundo. Influenciou muita gente que hoje é conceituado, muitos artistas, atores, até movimentos cinematográficos foram influenciados por movimentos cinematográficos aqui do Brasil, né? Sim, A própria Novela Vague, que eu acho que é um dos movimentos mais revolucionários do e cinema, importantes da ela, história do ela, cinema, com certeza. ela se iniciou aqui porque eu aprendi isso lendo, né? Porque infelizmente a história do cinema brasileiro se perdeu as imagens, hoje a gente não tem quase nada dos registros dos primeiros filmes, mas o primeiro filme, o filme que se estipula que dali surgiu a Novelle Vague é o Orfeu Negro, né? Que é uma Orfeu Negro. coprodução, né? É uma coprodução da França com o Brasil. O filme foi gravado no Brasil, tem atores brasileiros, o enredo se passa no Carnaval. Então é desse filme aqui que Godard ele vai se inspirar para dar seguimento aí à Nouvelle Vague. E é uma coprodução brasileira, né? Pouca gente sabe. Ué, É você isso sabe aí. por que, que o dia 19 de junho é dia do cinema nacional? É o dia oficial que marca a chegada do primeiro cinematógrafo aqui no Brasil e as primeiras imagens registradas, né? Que não registradas entre aspas, porque se perderam, né? 19 de junho de 1898, E Alfonso oito. Segredo. Isso, Alfonso os Irmãos Segredo, Segredo. Isso, ele isso viu mesmo. uma chegada à Baía de A Baía Guanabara, que de Guanabara. seria o primeiro registro cinematográfico do Brasil, né? Porque o Brasil, ele praticamente começa lado a lado, né? O cinema nasce lá na França, mas chega rapidamente Uhum. aqui no Sim, Brasil, e rapidamente ele se propaga, né? sim, uns Poucos 7 meses, com anos. a dificuldade de comunicação que a gente tinha, né? A velocidade da comunicação que a gente tinha aí no início do século XX, entendeu? É uma velocidade absurda, né? Lado a lado com o desenvolvimento do cinema europeu, entendeu? E a história do cinema mundial, ela se mistura com a própria história do cinema aqui no Brasil, né? As produções que vão sendo feitas de registros do cotidiano, né, das pessoas, seja lá na França, primeiro registro é a chegada do trem à estação, né? Aqui no Brasil é a chegada à Baía de Guanabara, e aí Uhum. tem Era filmando o tudo cara meio no com Jardim caráter Cidade. documental, assim, né? Coisas do cotidiano, né? Coisas Uhum. pequenas, né? Takes pequenas, né? Sei lá, os Lumière filmava o pessoal saindo da fábrica. No Brasil, Uhum. filmava a galera no ponto de ônibus, no bonde, o pessoal regando o jardim. Então, a história do cinema surge assim, né? De registros do cotidiano Do da cotidiano. vida, né? Então, o cinema, ele nasce enraizado com a cultura local daquele país, né? E a gente vai ver lá na frente que muito é cobrado do cinema brasileiro uma igualdade com o cinema americano, por exemplo. Ah, porque o Brasil só faz filme de favelado, o Brasil só faz filme do povo do sertão, o Brasil só faz filme de miséria. Então, o cinema nasce, né, registrando essa cultura, essa situação social, política do local, né? Então se torna uma coisa Uhum. bem particular de cada local. Se você for ver, os filmes americanos são diferentes dos coreanos, que são diferentes dos espanhóis, que são diferentes dos Dos argentinos. argentinos. Uhum. Nunca vai ser igual. Mas meio que aqui há essa cobrança, né, de ser igual, de Isso aí, se né? parecer. Mas baseado nisso que o Ed falou, olha, o primeiro filme de ficção aqui no Brasil, ele, ele chegou em 1908, entendeu? Mais ou menos o ano que eu e o Ed se conheceu. Lá em É. 1908. Era um filme, né, Ed? Era um filme de Uhum. 40 minutos chamado Os Estranguladores. Olha só, Ed. Essa você não sabia. Essa aí eu sei que essa aí você Não, não sabia. essa aí eu não sabia, não. Tem muita E coisa o que a gente não primeiro sabe. longa-metragem.
Pois é. E o primeiro longa-metragem foi O Crime dos Banhados, em 1914. Aí um filme já de 2 horas. E tudo mais. Essa primeira parte, né, que é o primeiro cinema falado do Brasil, a gente não tem registro nenhum. Se eu não me engano, há uma época atrás eu li que o registro mais antigo de um filme que a gente tem do Brasil é Os Óculos do Vovô, que é um curta-metragem também, né, que é uma situação cotidiana, que seria o único registro, o registro mais antigo, na verdade, que a gente tem do cinema nacional, né? Aquele dos mais antigos, mas a maioria desses filmes que a gente já citou aí, todos eles se perderam. Expansão, né? Aí a gente tem, então, a criação do primeiro estúdio de cinema do Brasil, que é a Cinédia, né? Isso aí é meados dos anos 30, se... A Cinédia, ela é criada já depois de um tempo, né? Já que o cinema já tinha uma certa linguagem, né? Já tinha uma estrutura. No Brasil já tinha Humberto Mauro, né? Que já tinha feito alguns curtas-metragens, longas-metragens. O próprio Mário Peixoto já tinha feito um dos filmes mais importantes da história do cinema brasileiro, que é Limite, que foi um filme incompreendido na época, só veio ser reconhecido muitos anos depois e quase se perdia também. Teve de ser feito uma, digamos assim, na linguagem mais popular, uma vaquinha para que o filme pudesse ser restaurado. Então, é que a história do cinema nacional, ela é bem fragmentada, né? Ela é bem fragmentada. É uma coisinha acontecendo aqui, outra coisinha acontecendo ali. E aí a gente chega na década, a gente já começa a adentrar a década de 40, com a criação da Companhia de Cinema de Atlântida. E aí vieram, então, as chanchadas, né? A chanchada, basicamente, o que era, Ed? Era um tipo de comédia musical que tinha elementos de ficção, tinha elementos de suspense e tudo mais, entendeu? Que era um cinema, vamos dizer assim, eram histórias assim um tanto quanto ingênuas, mas ao mesmo tempo também tinha lá a sua dose picante e tudo mais, e que fez um grande sucesso, e aí entre os anos 40 e 50 atingiu o seu auge, né? A chanchada, ela populariza de vez o cinema. O cinema se torna popular depois das chanchadas, inclusive e revelou grandes artistas, né? É aquilo que a gente fala. Talvez por mais irrelevante que pareça aquela situação, aquele movimento, ele contribui bastante, contribuiu bastante. É nesse movimento que surge a Carmen Miranda, né? Tem torso de seda, tem brinco de ouro, tem corrente de ouro, tem pano da costa, tem. A conheço, talvez uma das artistas mais, apesar de não ser brasileira, mas ela se destaca aqui, é daqui que ela vai para Hollywood, veio Oscarito, né? Grande Otelo, Anselmo Duarte. Então, muitos artistas que fizeram coisas bacanas lá na frente surgem aqui das chanchadas, que tem sua importância, né? Só que no meio disso daí, lá em 1949, surge uma outra companhia de cinema, que aí ela vai ser importantíssima para a história do cinema. E aí, né, a criação da Veracruz, ela, para mim, ela é um divisor de águas dentro da história, né, dentro da história do cinema brasileiro. Então você tem o cinema antes do surgimento da Veracruz Filmes e depois. Tudo que a Veracruz fez na época, nos anos 50 ali, aqui no Brasil, porque foi uma coisa absurda. Foi absurdo. Era um empresário, acho que Franco Zaparilli, algo assim. Então ele investiu, ele era um barão do café, ele investiu muito no estúdio, ele trouxe os melhores equipamentos, né, que existia no mercado na época. Ele trouxe profissionais que tinham trabalhado com Hitchcock, que já tinham feito grandes filmes. A Veracruz, ela produzia os seus filmes e construía cidades, cenários. Há relatos de um lago que foi construído pela Veracruz para fazer alguns dos seus longas-metragens, né? E é visível o absurdo da qualidade, né? Você pega, por exemplo, o que era feito antes no Brasil, né? As chanchadas, e aí você pega, acho que Caiçara foi o primeiro filme da Veracruz. Dentro do escopo, né, da Veracruz. Uhum. Você pega o Caiçara, não, isso aqui não é um filme produzido no Brasil. 50 o Cangaceiro mesmo, né, cara? O Cangaceiro também, né? Veio a Moça também, que é da Veracruz. Tico Tico no Fubá, que meio que aí já
já traz até algumas características das chanchadas, mas são filmes que, se você for ver, são produções, como a gente falou, né? São produções dignas de praças gigantescas. Então, infelizmente, a Veracruz não dura muito tempo. Se eu não me engano, eles fizeram 9 ou 10 filmes. Não sei se durou uma década a Veracruz. As dívidas foram se acumulando, né? E eles, felizmente, faliram, mas deixaram aí um legado, tanto em obras como profissionais formados, né? Muito se fala da Escola Veracruz, né? Que formou diretores, formou atores, profissionais da área técnica, de montagem, tudo isso. Quanto também em estrutura, né? O estúdio da Veracruz foi usado muito depois. Subsequente a esses meados dos anos 50, com a criação da Veracruz, a gente entra na década de 60, e aí você tem Pagador de Promessas, aí você tem os filmes do Glauber Rocha, você entendeu? Tem Rio 40 Graus. Você começa a ter você começa a ter uma sucessão de grandes obras com destaque internacional, né? Então o cinema brasileiro, ele começa a seguir um caminho muito promissor, né? E aí vem o que é um movimento, né, que a galera costuma chamar de cinema novo, né? Precedido aí por Rio 40 Graus, que eu acabei de falar e tudo mais, mas a partir daí a gente começa a ter um outro nível de produção e um outro nível de resultado no que se refere ao cinema brasileiro, né? Esse movimento de cinema novo, ele foi importantíssimo para a construção do cinema brasileiro, e é uma pena que a partir daí, parece que é a partir daí que as coisas começam a dar ruim, né? A partir da implantação do cinema novo e da passagem em si desse movimento, que as coisas começam a dar uma degringolada, né? Mas o cinema novo, ele principalmente, ele marca essa questão que o Ed frisou muito bem, que é o cinema brasileiro se notabilizar principalmente, né, por apresentar, discutir, debater assuntos que são do nosso cotidiano, né? Assuntos pertinentes à atual situação sociocultural e política daquele momento. Então, em cada lugar do mundo se originava ali um movimento cinematográfico que saía dos estúdios, que ia para as ruas, que filmava as pessoas nas ruas, que, de certa forma, servia como uma denúncia, né? Um cinema denúncia. Os filmes do Glauber Rocha denunciava a opressão do coronelismo no sertão, a opressão do sistema capitalista, o governo opressor. Então, o cinema passa a ser uma ferramenta de denúncia, né? Então, é um movimento que realmente vem e revoluciona todo o cenário. Também não pode desconsiderar, como eu disse, é quem veio antes disso daí para poder entregar a situação que o Glauber pegou, né? Acho que isso não pode de maneira alguma ser desconsiderado. Isso é um problema que eu vejo nessas transições de movimentos, é justamente isso, porque depois a gente vai falar do cinema marginal e a gente vai ver que o cinema marginal fez igualmente o que o Glauber fez com os profissionais que vieram antes dele. Isso aí não é cinema. Cinema é isso aqui. Por exemplo, o Pagador de Promessa, que foi premiado em Cannes, Glauber Rocha, ele praticamente organizou uma passeata protestando contra a vitória de um filme nacional em Cannes. Porque ele queria que o Buñuel, né? Buñuel, acho que era o filme de Buñuel, vencesse Cannes, porque ele achava que aquilo ali não era cinema. O próprio Rui Guerra, que tem uma importância gigantesca também dentro do cinema novo, fez os Fuzis, os Cafajestes. Ele disse que Rui Guerra não fazia cinema, a ponto de Rui Guerra dizer que, eu dei risada quando eu li essa entrevista. Rui Guerra disse, abre aspas, Glauber Rocha precisa ser internado, fecha aspas. Agora, você falou aí, Ed, do cinema marginal. Esse é um movimento, uma fase, por assim dizer, do cinema brasileiro, que ela chega em meados da década de 70, né? O terceiro mundo vai explodir! Quem tiver de sapato não sobra! Não pode sobrar, não pode sobrar! Você pode me prender! A solução pro Brasil é extermínio! É extermínio total! Agora você vejo! E aí o cenário já era outro bem diferente, né? Aqui no Brasil a gente já tinha passado pelo golpe de 64,
né? Então a gente já vivia. Passava Sim, a pela gente já vivia ditadura, né? sim, a gente já vivia num regime militar. Inclusive, o próprio regime militar fundou a sua companhia de cinema, né? Fundou a Embrafilme, né? Lembra filmes? E isso aqui entre muito do que se entre muito da sua proposta, mas assim, como verdadeiro propósito, por assim dizer, né, era usar o cinema como uma ferramenta para que se estabelecesse o Estado Maior, entendeu? E aí, para mim, o grande destaque dessa época é o filme do Bandido da Luz Vermelha, que eu acho incrível, né? O império da bolinha, da desordem e dos gangsters. Da prostituição em massa, Do tráfico de menores. do crime industrializado e do comércio automobilístico. Uma cidade dentro de uma cidade. Um bairro criminal cheio de fome. E culpa. A boca do lixo. O cinema marginal, é como você falou, ele chega nesse contexto, né, de ditadura, inclusive próprios artistas, próprios diretores, né, criadores do cinema novo, alguns já tinham sido exilados, né, o próprio Glauber estava exilado, né, foi para Portugal, foi para França, passou muito tempo lá. Muitos artistas pararam de fazer os seus filmes com essa leitura do cinema novo, né? Porque era um cinema que realmente cutucava, né? Ia lá na ferida e mostrava. Então foram considerados subversivos, né? Tiveram de parar de fazer. A história é um dos grandes filmes do cinema, Cabra Marcado para Morrer, né? Cabra Marcado para Morrer dos anos 80, sim. Que ele seria um filme, né? E teve de ser canceladas as gravações porque a ditadura estava em cima. Os coronéis na época das filmagens perseguiram os idealizadores do filme. Eduardo Coutinho teve de fugir, largar equipamento. Então a ditadura fez um desserviço enorme para a história do cinema. Cabra Marcado para Morrer passou de um longa-metragem para um documentário feito, sei lá, 20 e poucos anos depois, né? 20 e tantos anos depois. A Embrafilmes veio, conseguiu estabelecer coisas assim que até foram positivas, né? Como cobrar, acho que eles começaram a cobrar taxa dos filmes que vinham de lá e eram revestidas para a produção, mas tinha aquela coisa da censura, né? De só ser produzido realmente aquilo que passava pela peneira da Embra, né? Muitos filmes ficavam no roteiro, muitos filmes eram cancelados, outros filmes, depois de montado, já tudo pronto, a censura ia lá, carimbava, perdia aquilo tudo. Tem muitos grandes filmes que não saíram do papel, outros que se perderam, muitos foram destruídos, né? Então o cinema marginal, ele chega nesse contexto aí, né? De meio que uma bagunça. Esse sim é um movimento cinematográfico que com certeza não vai agradar todo mundo. É uma coisa bem nichada. Eles próprios dizem, é a estética do mau gosto, né? O cinema novo, ele faz essa transição de sair do estúdio e filmar, né, externas, pegando locações luz, externas, sim. Né, tudo natural, mas ainda assim eram encenações, eram atores que estavam ali, eram falas programadas. O cinema marginal não, você pegava um ator, dois, jogava na rua e saía filmando o cara para ver o que ia acontecer. Às vezes tinha, no caso, o Júlio Bressani e o Rogério Sganzella, né? O Sganzella era mais aloprado. O Bressani, ele ainda tinha uma estrutura narrativa ali, meio naquela loucura dele ali. Você vê que hoje em dia, alguns elementos, não tão extravagantes assim, foram incorporados, né, nos movimentos atuais do cinema nacional. Então, o cinema marginal é meio que isso aí, né? É a estética do lixo, né? É a estética do mau gosto. Meados aí da década de 70, caminhando para o início dos anos 80. Então você já tem a televisão aqui no Brasil já bem estabelecido, tal, e curiosamente muita gente do cinema novo migrou para a televisão, né, depois do país, né? Então aí a gente começa a chegar então na fase da boca do lixo, né? Na fase das famosas pornochanchadas, que aí a vaca foi pro brejo, sabe? Muito do que se fala, né? A vaca foi pro brejo e a corda foi junto, sabe? Porque muito do que hoje o pessoal rotula o cinema brasileiro é muito decorrente dessa fase. Dessa época. Muito, dessa fase. Né? Muito decorrente dessa fase. É importante ressaltar, vamos voltar um pouquinho,
é que tanto o cinema novo como o cinema marginal, apesar de tratar de situações sociais, era um cinema intelectualmente avançado, Elevado, né? sim, 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 Elevado, sim. elevado. Então, eram Sim, filmes que sim. eram muito carregados em sua simbologia, na própria estrutura Sim. narrativa, né? Então, você Cheio de alegorias, de entendeu? alegorias, né? E meio que isso não caiu no gosto do povo. Isso é importante falar, porque a gente fala do Uhum. cinema novo, da importância do cinema marginal e tal, mas esses movimentos só vieram ganhar popularidade hoje em dia, porque você tem acesso à Sim. internet, você lê, o público, de Uhum. certa forma, A aprendeu a sua, entender a sim. linguagem do A sua cinema, né? base cultural é A outra, base né? E o que você cultural não é sabe, se outra, você tem interesse, você pesquisa, você né? E hoje a pesquisa. informação está muito à sua mão, né? Exatamente. Então, é bem interessante deixar isso bem estabelecido. E aí, quando vem a ditadura, claro, os caras perdem espaço, as produções americanas dominam, né? Aí é um outro fator que eu acho que é extremamente é, eficaz nesse estabelecimento do cinema americano, né, principalmente aqui no Brasil, porque a gente começa a ser moldado pela cultura americana com a chegada da TV. A pornô chanchada, de certa forma, estigmatizou o cinema brasileiro, mas de alguma forma a pornô chanchada manteve o cinema vivo no Brasil, Vivo. o cinema brasileiro Sim, vivo. Se não fosse os sim. pornô chanchada, você não teria nada nacional, né, passando ali no circuito, né, de distribuição. Então aí veio uma enxurrada de filmes, A Dama da Lotação, Que não é tão ruim assim, que né? não é tão ruim, né? Esse O Beijo da não é Mulher dona. Piranha. Não, esse não, né? Aí, o beijo da mulher piranha, aí, puta, aí né? O bem dotado homem de Itu. Então, por que está tão distante de mim? Bom, é que Então, por que não toma iniciativa? pra falar a verdade, dona, eu nem sei por onde é que começa, né? Então, é um reflexo, né? Mas se você vê o cara falando, vai tomar naquele lugar lá no filme nacional, você é doido? Filme nacional, porque eu não assisto filme nacional, só tem putaria, palavrão, mas você fala o dia todo infeliz isso aí. É. Então, Como eu assim, falei, palavrão virou gíria. isso. Então, o cinema, ele reflete aquela realidade sua, e talvez a gente tenha vergonha ou não queira aceitar o que a gente é. Entendeu? A cultura do Brasil é diferente. Você não tem que exigir que o filme nacional seja igual a um filme americano, que os caras só falam fuck you, fuck you. Aqui a gente tem uma infinidade de palavrão. Entendeu? Que ninguém tem culpa se a gente tem um cardápio melhor de palavrão, né? Vive os anos 80, a gente tem uma ou outra produção de renome, né? Algumas coisas acontecem sim nesse meio tempo, né? Nos anos 80 a gente tem Pichote, né? A gente tem Cabra Marcado para Morrer, a gente tem umas coisas legais acontecendo, mas assim, é muito na cara e na coragem da galera, porque o cinema brasileiro passava por uma crise terrível. O cinema de gênero já estava predominante, né? Principalmente nos Sim. Estados Unidos. Nos Estados Unidos já tinha Alien, já tinha O Exorcista, já tinha Robocop, entendeu? Cara, já tinha os brucutus, entendeu? Você já tinha Stallone, Já Schwarzenegger, tinha esses caras tudo Rambo, já tinha estabelecidos. Exterminador do Futuro, né? Então, Entendeu? de certa forma, a gente tava, ó, porque o cinema de gênero ele se estabelece completamente aí nessa época, e o Brasil não tinha condições nenhuma de fazer filme nenhum de gênero. Até os dias de hoje, né? Que a gente ainda é cobrado, e graças a Deus eu tô vendo as coisas melhorando pro cinema nacional, mas é inimaginável você fazer. Ainda é muito difícil você fazer cinema de gênero, que dirá naquela época. A ditadura termina em 85, né? Em 85. Depois vem Fernando Collor. Isso, em 84 você tem o movimento de diretas já. Aí em 85 você tem a transição de poder do João Figueiredo para o Tancredo Neves. O Tancredo não chega a assumir, ele morre, né, antes. Vai ter gente aí de teoria da conspiração que vai dizer que o Tancredo foi assassinado. Enfim. Aí assume o Sarney, depois do Sarney a gente teve o Collor e o resto é história, né? E o Collor, quando a gente, né, eu não vivi intensamente essa época, né, mas a gente lembra, Collor, ele acabou ele jogou a última pá de terra no cinema nacional, né?
Porque ele Sim. termina com a Embra, a Embra Filme, ele Ainda termina com a era Embra, Embrafilme, sim. ainda era a Embra Filme, que de certa forma era a única produtora que, mesmo sendo estatal, né, ela ainda dava uma certa quantia para os Sim, artistas fazerem filme. era o Era único era o único motor motivador que o cinema brasileiro tinha na você não tinha época. patrocínio nenhum, era só dependente da estatal, ou você fazer do seu próprio bolso, arriscado ser morto Independente. ou censurado, né? Perdesse todo o Sim. seu investimento. Ou seja, era uma situação terrível. E aí Collor chega, acaba com a Embra, acaba com toda a lei que incentivava o audiovisual, e ainda acha que acabou até com a secretaria, com o Ministério da Cultura dele, né? Na época. Então, essa fase foi triste, que aí não tinha mais pornô chanchada, não tinha nada. Teve anos do Brasil não produziu um filme sequer. Sim. Né? Só vendo filme americano na TV, na locadora, né? Você ia pro cinema, você ia ver aqueles que iam, né? Ia ver filme americano, você ficava em casa assistindo os programas de auditório que foram se popularizando aí nos anos 90. Hoje em dia, com o advento da internet, você chega até no YouTube, tem uma gama imensa de filmes nacionais, porém, filmes com péssima qualidade, porque não passaram por um processo de remasterização, né? São filmes que são filmados diretamente da tela, né? Reproduzida por películas ainda. Tivemos há pouco tempo um incidente na Cinemateca que tinha várias cópias restauradas lá de filmes que infelizmente se perderam. Então a história do cinema nacional é trágica, né? É um azar desgraçado. Tumultuada, né? bem tumultuada. É ditadura, nossa, é tanta coisa. Então a gente chega nesse período de certa forma, parece que é a história nossa aqui do Popverse, né? Que tem uma cabeça de burro. Então aí nós chegamos na segunda metade dos anos 90, depois de todo esse cenário desfavorável que a gente tem, né? E aí chegamos com a lei do audiovisual. Foi um marco na história do cinema brasileiro, né? Porque aí a partir da lei do audiovisual, que traz de volta um incentivo financeiro para as produções nacionais, entendeu? Aí a gente começa passos lentos, é verdade, mas a gente começa a voltar a produzir, né? E aí vagarosamente, a gente começa a trazer novos filmes, entendeu? E a galera no início não acreditou tanto, mas as coisas quando começaram a acontecer, e começaram a acontecer já com Carlota Joaquina. É um filme de 94, se não estou enganado. 94, 95, uma coisa assim. Isso, que é um filme com a Marieta Severo. Isso, com a Carla Camurati, entendeu? E aí a coisa começou a acontecer e tudo mais. E aí o cinema brasileiro, né, demorou um pouquinho para engrenar, mas decolou. Tem a história de Carlota Joaquina, com certeza é o primeiro passo, né? Da retomada, e graças a Carla Camurati, porque o que ela fez para promover esse filme dela foi coisa de louco, né? Era um absurdo, apesar da Globo já ter apoiado a retomada, né? Criado, acho que surge nesse ano aí, surge a Globo Filmes também, que incentiva, mas não é suficiente. Não é todo filme que tem incentivo da Globo, né? Das próprias leis que foram criadas. Então, Carla Camurati, ela é essencial nesse processo aí da retomada, porque ela ralou para que esse filme fosse bem sucedido, e na época foi um recorde de bilheteria, Carlota Joaquina, né? E é interessante que esses filmes da retomada, né, você pega o início do filme, você assiste um filme convencional, aí passa o nome do diretor, né, vai passando o nome do elenco e tal. O filme nacional, ó, começa apoio Petrobras, Brahma, Coca-Cola, Barraca do Beiju de não sei o que lá, geladinho do Zezé. Isso, venda do tio Chico. Borracharia do Sidão. E assim, velho. Isso é. Os caras ralavam pra fazer cinema. A retomada também foi paia, viu? Foi. Mas você vê, logo depois de Carlota Joaquina, em 95, a gente tem o filme lá do Fábio Barreto, que é aquele da Patrícia Pilar, lá, o Quatrilho e tudo mais, que teve uma puta repercussão. Isso. Que é um filme muito bom, muito bom. Meio lento, né? É meio lento, eu concordo. Eu concordo, mas é um filme muito bom. Eu também acho muito bom. E ele foi indicado ao Oscar, né? O Quatrilho foi. Filme estrangeiro. Ou seja, o Brasil timidamente
E é legal porque veio Carlota Joaquina, que foi um sucesso de bilheteria, aí veio o Quatrilho, que levou já o Brasil pro Oscar. Então, a Sim. galera começou a... Vamos ver novamente cinema, né? Os olhares voltaram-se para o cinema nacional novamente. E logo em seguida você tem O Que É Isso, Companheiro, do Bruno Aham. Barreto, entendeu? Que também né? teve repercussão, né, E internacional. é enorme, Foi é enorme. Imagina os caras, entendeu? Contando a história de um sequestro de um embaixador em pleno regime de ditadura no Brasil, entendeu? Que também teve uma baita repercussão internacional. E aí nós chegamos em 1998 com Central do Brasil, do Walter Salles, entendeu? Que aí coloca a gente, né, de repente não coloca a gente de vez no circuito de premiações como a gente estava lá na década de 50 e 60, pelo menos sinaliza que para o mundo inteiro, de vez, que o cinema no Brasil não morreu. A gente, com Central do Brasil, a gente aparece no retrovisor dos caras. Já disse, eu tô esperando a minha mãe. Ela não vem mais. E os seus filhos? Não tem filho, nem marido, nem família, nem cachorro. Vai tudo morar com família rica, né? Então a gente tem uma sucessão de filmes aí. Carandiru, inclusive, ele se torna um marco comercial, né? Então, e aí ele abrange um público que até então não estava voltando os olhos para o cinema brasileiro, mesmo com o sucesso de Quatrilho, Central do Brasil e Ari, entendeu? É o Carandiru que puxa essa galera que estava indo assistir filme de ação do Steven Seagal, você entendeu? Isso. Que estava indo ver comédia do Jim Carrey, entendeu? Que estava indo ver Ghost lá do outro lado do não sei das quantas, entendeu? É o Carandiru que puxa, vamos dizer assim, o público geral, né? O mainstream que a galera fala hoje em dia aí, de volta pro cinema nacional, entendeu? Aí você pega um filme como Carandiru e Cidade de Deus, você vai ver que tem elementos de todos os processos cinematográficos que passaram pelo Brasil. Tá tudo ali. Isso é cinema. Isso é cinema. Sim. Você consegue ser comercial, mas você consegue também ser artístico. Você consegue ao mesmo tempo passar uma mensagem de reflexão e você consegue também fazer uma denúncia, um apelo, né, à sociedade. Cidade de Deus, talvez hoje, junto com Tropa de Elite, quando alguém pensa em cinema brasileiro, vai pensar nesses dois filmes, entendeu? Vai pensar em Tropa de Elite, vai pensar em Cidade de Deus. Para mim, Cidade de Deus, é difícil a gente eleger assim, o melhor filme que o Brasil já fez e tal, né? É bem difícil, assim, mas para mim, Cidade de Deus é um filme irretocável, assim. Entendeu? Cidade de Deus que eu não consigo apontar um defeito, assim. É um filme irretocável, sabe? Não. E Cidade de Deus é perfeito. Né, foi o último filme, a gente estava até aí, antes da gente começar, tá lá no tio Google ainda lá na tela. A gente estava ali, né, procurando aí a última vez que o Brasil havia sido indicado a um Oscar e tal, e infelizmente foi com Cidade de Deus, né, que a gente concorreu ao filme estrangeiro, e enfim, não ganhamos e tá tudo bem com isso, entendeu? A gente sabe da qualidade do nosso filme. BR, os caras pensam que a gente aqui é só... Pô, tá achando que é só o homem de Itu lá, né? Não, filho, aqui tem contexto aqui, a situação. Entendeu? Só um beijo da mulher piranha, né? Não. Mas o Brasil, ele depois de Cidade de Deus, né? Foi um evento, né? Como eu falei aqui, foi o primeiro filme que eu assisti no cinema. E aí o cinema, acho que de Cidade de Deus pra cá, o cinema nacional, ele tem encontrado um caminho, né, na verdade, na minha opinião. Não, e engatou uma quinta e foi embora, porque ele ramificou, né? Você começou a sair fora só daquele nicho artístico, por assim dizer, só aquele tipo de filme que vai falar de comunidade, que vai falar de opressão, que vai falar do povo nordestino, ou que vai falar não, ele começou a diversificar, a gente começou a ter filme de ação, né? Tem Dois Coelhos aí, que é um filme de ação, ó, bem legal, tem uma puta trilha sonora, os caras têm até uma matanza na trilha sonora dos caras, é muito bom, Os Dois Coelhos é muito bom, entendeu? Então você tem filme de ação, aí você tem drama, aí você tem comédia, cara, o que a gente vai falar do Alto da Compadecida? O Alto da Compadecida... Você entendeu? Então, uma puta comédia lá, dirigida pelo Guel Arraes, baseada lá no texto lá do Ariano Suassuna, entendeu?
Aí vem o Kleber Mendonça Filho, né? Que fez o Aquários, Som ao O Som ao Redor, Redor, Bacurau. filmaço, cara. Né? O Som ao Redor é um filmaço. É um filmaço. Filmaço. A gente um pouco mais atrás, né? Voltando um pouco mais atrás, mas ainda no processo da retomada, a gente tem Abril Despedaçado, a gente tem Bicho de Sete Cabeças, Walter Salles, sim. Entendeu? Então, de 2000, vamos estabelecer que de 2000 para cá, como você falou, a gente engatou a quinta e tá aí.